Olá, eu sou Ana Macedo, sou licenciada em História e Ciências Sociais pela Universidade do Minho, mestre em História das Populações pela mesma Universidade e doutorada em Estudos Culturais pela Universidade do Minho e Universidade de Aveiro. Sou investigadora do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho. A minha comunicação intitula-se O Livro Curioso, um contributo que consideramos importante para o estudo da vida pública cotidiana na segunda metade do século XVIII. Divido a comunicação em duas partes, uma primeira relativamente ao estudo dos arquivos e das memórias que temos empreendido nos últimos anos e uma segunda relativa concretamente ao livro curioso. Na verdade, no domínio dos estudos culturais temos centrado a nossa atenção no contributo da memória patente nas histórias da vida individuais e coletivas, empreendendo o estudo de arquivos de família e de escritos pessoais. Foi assim que estudamos o arquivo da família Jacomo de Vasconcelos, sediada em Braga desde finais do século XIV, e foi na quinhentista Casa do Avelar, ainda hoje bem conservada, que tivemos a feliz oportunidade de organizar o arquivo e empreender o seu estudo, e o pudemos publicar em 1996. Esta família exerceu, ao longo de vários séculos, importantes cargos em instituições de grande poder e prestígio da cidade. Além da postura pública da família, o arquivo conservado na casa possibilitou-nos ainda o valioso estudo das memórias e o diário íntimo do representante da 12ª geração, João Luís Jacomo, detentor de vários cargos de governo da cidade, mas também um exímio gestor da tradição familiar. O diário de João Luís Jacomo constituiu um precioso registro das memórias familiares com anotações dia a dia ao longo de 24 anos, 1787-1810, no domínio da escrita íntima e privada, o qual por si nos mereceu também honras de publicação em 2013. Estamos, por outro lado, também o arquivo da família Cunha Reis, originário do Concelho de Braga, mas que se estabelece no século XVIII na cidade do Porto e no Douro, onde prosperou com a aquisição da Quinta da Vacaria e os negócios das vinhas do Alto Douro. Sem deixar a sua ligação a Braga, é aqui que restabelece, adquirindo por compra em 1824, a grandiosa Casa do Campo das Hortas, instalando-se ao serviço da alta hierarquia da Igreja Bracarense e no domínio da carreira militar. Também aqui tivemos o feliz sortilégio de poder estudar o arquivo na casa, onde ainda hoje se encontra. Em ambos os casos tivemos a oportunidade de, no seio de séries documentais muito diversas, estar perante fontes produzidas e organizadas no seio familiar pelos seus próprios membros, como as cartas e a correspondência, diários, cadernos de notas particulares, testamentos, registros de receitas, relações de bens e outras produções cuja descrição exaustiva não nos cabe aqui fazer. E estamos perante testemunhos diretos que nos dão conta de contextos da história local, nacional e internacional, num claro contributo para o enriquecimento da historiografia. Temos consciência, no entanto, de que estes exemplos, além de escassos, representam famílias de elite, notabilizadas em cargos de poder e com uma preocupação acrescida não só com a sua própria memória, como também com a possibilidade de ter um lugar, a casa, para a conservação dos seus arquivos. Todas estas condições não abrangem naturalmente a maioria da população, digamos, a vida comum das pessoas comuns. Foi assim que, então, a par dos arquivos de família, entendemos a explorar outros patamares sociais no âmbito dos documentos escritos pelos próprios protagonistas, como os registros autobiográficos e as memórias pessoais. A Associação Arquivo dos Diários, em Lisboa, que integramos como colaboradores e que se dedica a reunir, conservar e divulgar memórias autobiográficas transversais a todas as esferas da sociedade, permitiu-nos aceder a histórias de vida de pessoas comuns. Citamos a título de exemplo o caso da mulher portuguesa que, nascida nos anos 60 e no âmbito de um processo de equivalência formativa num centro de novas oportunidades, elabora de forma escrita um autoexame de vida nos primórdios do Portugal Democrático. São inúmeros e detalhados os momentos em que a nossa relatora partilha, alguns deles de grande intimidade, mas que nos permitem melhor compreender os impactos políticos e sociais que a Revolução do 25 de Abril de 1974 nos trouxe, quer a nível macroestrutural, quer no nosso cotidiano e nas nossas vidas pessoais. Citamos outro exemplo, o caso de um militar que, na época do Estado Novo, é chamado a cumprir uma comissão de serviço de 2 anos em Goa, tornando-se testemunha, sem o prever, da invasão pela União Indiana de possessões portuguesas da Índia em dezembro de 1961. Através das cartas que então dirige ao pai em Portugal e do diário que elabora enquanto prisioneiro de guerra após a rendição, somos introduzidos de forma quase real no palco da ação. Tal é o realismo descritivo e a autenticidade com que o faz. Todas estas fontes desfrutam da valiosa particularidade de terem sido produzidas no decurso ou muito próximo da memória viva da sua ocorrência, sem ou antes que o esquecimento, a transformação e a reconstituição facilmente pudessem atraiçoar a genuidade própria da memória e a espontaneidade das narrativas.
Passamos assim agora ao livro curioso, que nos surge sob a forma de um manuscrito com cerca de 700 páginas, bem conservado, criteriosamente redigido ao longo de 35 anos consecutivos, 1755-1830. Rica em informação sobre a vida cotidiana e os acontecimentos da época, procedeu-se bem numa iniciativa conjunta e recente do município e do Arquivo Distrital de Braga, para a qual fomos convidados ao seu estudo, transcrição e publicação. Ao iniciar o manuseamento do manuscrito, somos brindados com um sugestivo e extenso índice apresentado ao longo de 43 páginas, que nos indiciam as mais variadas notícias e descrições da vida pública na cidade de Braga e sua vizinhança, extravasando para os domínios nacional e internacional. A segunda metade do século XVIII é particularmente rica em acontecimentos festivos, religiosos e políticos que dominam a cidade a servir os príncipes. Dom José de Bragança e o seu sobrinho Dom Gaspar são meios-irmãos, respectivamente, de Dom João V e de Dom José I. Ao contrário de outros memorialistas da época, o autor do livro curioso não revela deliberadamente a sua identidade. No entanto, do cruzamento das informações dispersas no interior do manuscrito com a investigação que empreendemos, tornou-se possível concluir tratar-se presumivelmente de um jovem tendeiro e depois mercador, com loja na cidade de Braga, de nome Miguel Luís de Araújo, 1740-1801, casado e com um filho. O que terá levado este jovem mercador a envolver-se numa rede de informações e contactos, que juntamente com o seu natural gosto pela observação e pela escrita, lhe terão permitido registar as preciosas memórias que constituem o livro curioso, sem propósito algum em se revelar, é algo que, por agora, dificilmente teremos a resposta. O extenso índice a que já nos referimos, pela forma como se apresenta, a organização e o pormenor que revela, indicia sem dúvida a intenção de facilitar o acesso às múltiplas narrativas. Abre com a notícia do terrível terremoto do dia 1 de novembro de 1755, presenciado pelo autor do manuscrito, então com apenas 15 anos e a residir em Lisboa. Vejamos um extrato do que nos descreve e passa a citar. Fui eu testemunha de vista por me achar nessa cidade e um dos que por misericórdia de Deus escapei com vida, fugindo das casas em que vivia e saindo como outra gente para o sítio da senhora da Penha de França. Aí passei alguns dias e noites, sofrendo o frio e a fome e as misérias que a cada instante se manifestavam e o não ter mais de meu na algibeira que 230 reis. E assim mesmo resolvia vir pedindo esmola pelo caminho até à cidade do Porto, padecendo 1000 incômodos. E, convalescido, voltei para esta cidade, de Braga, com o favor de Deus, onde me tenho conservado até ao presente. Fim de citação. Ora, a superação das sérias aflições que ele nos descreve terão certamente contribuído para a maturidade deste jovem, que, sobrevivente ao terremoto de 1655 em Lisboa, onde se encontrava, haveria certamente de contribuir para o seu apego à vida e ao registro das memórias que então iniciara. Nos meses e anos seguintes são registadas outras anotações de abalos e tremores de terra, com descrições de toda a gente a fugir das casas para a rua. Outros fenómenos e calamidades naturais são também dignas de um registro pormenorizado, como é o caso da grande cheia que ocorre em abril de 1769 e que, junta com muita chuva, encheu o Douro, o rio Douro, arruinou muitos armazéns, espedaçou navios e fez com que entrasse pelas terras dentro, estou a citar, sapos, cobras, lagartos, víboras e bichos não conhecidos, vivos e mortos, com tanta abundância que causava espanto. Mas sendo Braga, de então, por excelência, uma cidade barroca, a descrição das festas e representações exuberantes não podia deixar de ocupar um lugar de relevo nestas memórias. É o caso da minuciosa celebração das festas do jubileu do Santuário de Bom Jesus do Monte. A descrição desta grande festa revela a importância que esta cidade tinha, não só ao nível nacional, como também internacional. Por aqui vemos que ela ocorria a multidão de bracarenses, mas também moradores de outras cidades. O ponto alto das festas culminava na majestosa procissão do Paço, que acentuava o peso da igreja bracarense, onde então o arcebispo Dom Gaspar era venerado como um verdadeiro príncipe. Múltiplas figurações e carros alegóricos compunham o cortejo, onde reluzia o ouro e se exibia o luxo. Os quadros bíblicos e as indumentárias que desfilavam pelas ruas imprimiam uma dimensão catequética, que cumpria também o objetivo de alcançar toda uma população basicamente iletrada.
A ocorrência de pessoas era tal que, refere-nos o memorialista, e cito, se alugaram casas por preços excessivos, não houve casa que não tivesse hóspedes, nem estalagem que pudesse recolher gente. Fim de citação. Mas a par dos grandes acontecimentos, as pequenas, grandes curiosidades que despertam o ouvido e o olhar da vida coletiva têm também aqui o seu significado. É o caso de um nascimento invulgar que nos é descrito da forma como à época é visto e interpretado, e passa então a citar. Em 26 de setembro de 1775, pariu uma mulher solteira nesta cidade 2 meninos sem tempo, que teriam de comprido 2 palmos, pegados um ao outro pela ilharga, cada um com a sua cabeça e com 2 braços e 2 pernas cada um, os quais apareceram já mortos na Igreja da Misericórdia, de onde concorreu inumerável povo a ver esta maravilha, nos quais abriram e embalsamaram. E não só nesta cidade se viu, mas também foi a diversas partes do reino, até Lisboa, me dizem, foram levados. Fim de citação. Ora, a curiosidade pelo insólito, mas também o medo pelo que é desvio da norma. Numa época ainda muito marcada pela configuração barroca, mas que já anuncia novas ideias provindas de um ideário iluminista que se aproxima, gera assim um misto de procura de refúgio, mas também de exaltação e curiosidade. Curiosa é também a notícia da descoberta em julho de 1783 de uma mulher casada, e cito, que andava a servir de moço em casa do doutor e andava vestida de homem, até que se descobriu o engano e foi levada para a sua terra, de onde tinha fugido ao marido. Fim de citação. Ou ainda, também revelador de uma época e local de grandes expressões de fé, a descrição em julho de 1779 de um episódio de uma mulher que, e passo a citar, sem poder andar, desamparada de médicos e cirurgiões, apegando-se com o santo, São João Marcos, e a levaram à sua capela de noite, dentro de um cesto, e metendo-a no caixão do santo, saiu dele sem queixa, de forma que foi a pé para casa. Com a notícia deste estupendo milagre, entraram a correr os doentes, assistindo irmãos da misericórdia para tomarem conta dos milagres e esmolas, o que tudo assentavam em um livro. Fim de citação. No entanto, são sem dúvida, como era presumível, os grandes acontecimentos ligados às figuras de relevo da sociedade de então que ocupavam um volume mais significativo das memórias. Destacamos o falecimento do rei Dom José, ocorrido a 24 de fevereiro de 1777, em Lisboa, mas curiosamente só coincide em Braga 8 dias depois. A aclamação da Rainha Dona Maria ou a doença da morte do arcebispo Dom Gaspar em 1789, cujo cerimonial se prolonga por 2 meses. Não podemos deixar de referir também as ilustrações, que apesar de escassas relativamente ao extenso volume do texto, são expressivas de uma sensibilidade pelas novidades de então, agora no contexto bélico internacional. Não nos cabendo, no entanto, neste contexto oral, naturalmente, a sua análise. Em jeito de conclusão, salientaríamos que as memórias que o livro curioso nos narra têm o dom de nos transmitir, pelo punho de uma testemunha, os acontecimentos de uma época, a um tempo de antigo regime e barroca, a outro promissora da mudança que se anuncia não apenas nas técnicas, mas também nas formas de pensar, os ideais iluministas e as primícias das revoluções liberais. O interesse e o manifesto deslumbre pela novidade, não só local, regional e nacional, mas também pelo que se passa lá fora, é sem dúvida apreciável. Sobretudo para uma personagem que, tendo iniciado ainda os seus escritos privados enquanto jovem moço, deslocado da sua terra e da sua família, tendo uma experiência marcante que o amarra à vida e lhe desperta o interesse pelo mundo, prosseguirá metódica e perseverantemente nas suas impressões pela vida fora. Trata-se, pois, de um documento imprescindível, à busca incessante da autenticidade das mentalidades e da vida cotidiana de então, uma manifestação do senso comum no Portugal da segunda metade do século XVIII, cuja consideração é o testemunho exemplar da importância do estudo das memórias, dos seus escritos e testemunhos exarados nas mais diversas formas. Um contributo que queremos deixar para a relevância da atualidade da história cultural e dos estudos culturais na historiografia contemporânea. Muito obrigada pela atenção.